André Hernan falou sobre situação de Gerson no Zenit e traz a apuração dele sobre o caso. Mas quais as chances do Gerson vir jogar no Palmeiras em 2026? Fica comigo, Palestrino, até o final desse vídeo, porque as especulações já começam a florescer na Sociedade Esportiva Palmeiras. Mercado de transferências logo chegando aí lá pro final de dezembro e já começam essas especulações. E o Gerson, sem dúvida nenhuma, seria uma baita contratação pro Palmeiras. Mas será que vem mesmo? E condenado por falta de ética no futebol, Bruno Henrique segue jogando normalmente pelo Flamengo. E tem até adiamento de julgamento do efeito suspensivo. É brincadeira, Palestrino. E ainda tem que ouvir de flamenguista que tem esquema Palmeiras no futebol brasileiro. E a choradeira segue tanto do Flamengo quanto do São Paulo, quase uma semana do choque rei. E eu vou trazer para vocês aqui uma fala da Luana Maluf lá pelo GE TV que eu achei muito oportuna. E hoje tem, hein? Palmeiras e Juventude por jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Palmeiras com muitos desfalques. Vamos falar também por onde você vai poder acompanhar esse jogo. Meu querido Palestrino, meu nome é Leandro Rodrigues e todos os dias, você já bem sabe, eu estou por aqui para repercutir as principais informações que rondam as arenas alviverdes. Então não perca tempo. Observe aí se você já está inscrito no canal, aproveita também, deixa o seu like que não te custa nada. Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, calma, Palestrino, assiste até o final, aí se você gostar, lá no fim você deixa o seu like. Mas a galera da casa, eu já peço que deixe o like logo no início do vídeo, porque já sabe, já conhece o nosso trabalho por aqui. O botãozinho do hypar tá aí também para você, meu querido, que assiste a gente pelo celular. Não esquece, porque essa função ajuda muito a gente por aqui. Vamos falar de Palmeiras. Neste sabadão, hein, de pré-jogo de Palmeiras e Juventude, Palmeiras podendo somar mais 3 pontos na frente do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Ah, meu querido Palestrino, minha querida Palestrina que fala do Brasil e do mundo afora aqui comigo, vamos já começar aqui falando de Palmeiras e Juventude que se enfrentam hoje às 19 horas horário de Brasília, lá no Allianz Parque em partida atrasada da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líder do Brasileirão absoluto com 55 pontos, o Palmeiras vem de 2 vitórias seguidas e pode abrir aí uma bela vantagem para o Flamengo, hoje com os mesmos 55 pontos, mas com um jogo a mais. A partida desta noite vai igualar o número de partidas do Flamengo e do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Se o Palmeiras vencer, abre 3 pontos na frente do seu rival carioca. O Juventude, por sua vez, vive aí uma situação muito delicada na tabela do Campeonato Brasileiro, né? Ocupando aí a penúltima colocação com apenas 23 pontos. A equipe do Thiago Carpini vem de uma sequência de 5 jogos sem vitória. E no revés mais recente, perdeu em casa de virada para o Fortaleza. Não preciso nem dizer para vocês que os caras estão desesperados e vão fazer de tudo para complicar a vida do Palmeiras nessa noite lá no Allianz Parque. E olha, o que pode facilitar a vida deles é essa história que eu vou contar agora para vocês dos desfalques. Para quem tá boiando na história, a gente veio repercutindo isso daí durante a semana. Lógico, a gente precisa repetir por aqui porque a audiência é muito rotativa, tá? Ó, o Verdão vem bastante desfalcado, Palestrino, para esse jogo. Gustavo Gomes, Emiliano Martinez e Vitor Roque estão suspensos, né? E no caso do Gustavo Gomes e do Emiliano Martinez, os dois também estão na seleção respectivas deles cada um. Assim também como Facundo Torres, que também serve a seleção uruguaia. Aníbal Moreno e Flaco Lopes, também 2 destaques do Palmeiras, estão servindo sua seleção argentina e também ficam de fora dessa partida contra o Juventude. O lateral direito Kelvin, como nós trouxemos ontem no vídeo da tarde, segue em recuperação de um trauma no pé e deve ser mais uma ausência nesse jogo da noite aí contra o Juventude. Assim também como Ramon Sosa, que sentiu ao fazer o gol da vitória contra o São Paulo no último domingo. Então uma provável escalação vai estar aparecendo na tela para vocês. Tem, direto do Globo Esporte, tá? O Everton no gol, Giai fazendo a lateral direita, dupla de zaga entre Bruno Fux e Murilo e lateral esquerdo o Piquerez. Que bom que também o Piquerez não foi convocado, que vai poder estar ajudando o Palmeiras aí nesse jogo.
Na frente ali fazendo aquela dupla de volantes, Andreas Pereira e Alan. Esse menino da base que é polivalente, joga de lateral, joga de ponta, joga de meia, joga de volante. O Alan é aquele jogador híbrido que o Abel tanto gosta, né? Se tiver que colocar ele como goleiro, é capaz dele jogar também. Mas dessa vez ele vai jogar como primeiro volante no Palmeiras, tá? O Alan. Vamos ver como é que ele se sai. Felipe Anderson e Maurício na frente, sendo aí a dupla de meia atacantes do Palmeiras. Rafael Veiga entrando na vaga de Flaco Lopes, ora pisando na área, ora fazendo aquela posição ali de meio atacante. Confesso que eu gosto da escalação do Rafael Veiga. Vamos ver se ele vai aproveitar essa chance. Tá aí na frente, mais à frente, né, como atacante, a gente vê aí o Luigi numa dúvida com o Bruno Rodrigues, colocada pelo Globo Esporte. Eu acredito que ele vai de Luigi, vai dar oportunidade para o Luigi ser o titular e o Bruno Rodrigues deve entrar na sequência ou no segundo tempo para ganhar alguma minutagem pelo Palmeiras, assim eu acredito. Lembrando que isso é uma prévia, tá? A escalação oficial sai 1 hora antes do jogo. Uma prévia dada aí diretamente para vocês do Globo Esporte. Vocês fariam alguma alteração nessa equipe do Palmeiras? Posta aqui nos comentários. Quero saber aí demais de vocês como é que seria a equipe ideal na visão de vocês para enfrentar o Juventude logo mais. E lembrando aqui, né, quem que tá fora desse jogo? Lucas Evangelista, lesão na coxa, só volta ano que vem. Paulinho, cirurgia na perna, segue se recuperando no núcleo de saúde e performance. Tem boa notícia do Paulinho rolando nos bastidores, hein? Ele ainda pode voltar nesse ano de 2025, a gente tá torcendo demais. O Kelvin, como falei para vocês, se recuperando também de um trauma no pé. Ramon Sousa se recuperando de um edema muscular. Vitor Roque está suspenso, tomou o 3º amarelo no jogo contra o São Paulo. Gustavo Gomes está suspenso e também foi convocado para a sua seleção. Emiliano Martins suspenso e convocado para a sua seleção. Facundo Torres convocado, Aníbal Moreno convocado e Flaco Lopes convocado. Tá bom para vocês de desfalques? É só os principais jogadores do Palmeiras que vem fazendo boas atuações, né? E o Palmeiras, eu acredito que vai sentir nesse jogo contra o Juventude. Por mais que os caras venham de uma sequência de derrotas aí e são candidatíssimos a cair para a Série B do Campeonato Brasileiro, eu não acho que vai ser um jogo tão fácil assim pro Palmeiras como tem muita gente cogitando aí não, hein? Eu acho que vai ser um jogo bem complicado pro Palmeiras mesmo jogando dentro de casa. E por onde que você vai poder acompanhar a Palestrina nesse jogo de logo mais? Ó, transmissão exclusiva do Sport TV e do Premier. Se você não paga pay-per-view ou não tem uma TV a cabo, você não vai conseguir acompanhar esse jogo. E é claro também tem a galera dos IPTV da vida que vai conseguir também aí, com o sinal deles, acompanhar esse jogo de logo mais. Chuto para vocês aqui 2-0 para o Palmeiras. Esse é o meu palpite para o jogo de logo mais. Quero saber muito o palpite de vocês. Usa aqui o espaço para comentários. Vou dar coraçãozinho para todo mundo que colocar o palpite aqui nos comentários, beleza? E vamos lá, rapaziada. Esse canal aqui, né, deixar muito claro, é um canal de notícias do Palmeiras e também um canal de notícias que saem de outros clubes que influenciam direta ou indiretamente o Palmeiras. E nós vamos falar desse caso aqui que é emblemático, velho. E aí expõe a hipocrisia dos flamenguistas que estão chorando pra caramba, até agora, né, do jogo lá contra o São Paulo no último domingo, por causa daquele pênalti polêmico que foi amplamente debatido pela mídia e pelas mídias alternativas durante toda essa semana. O negócio é o seguinte, Palestrino. O futuro de Bruno Henrique no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o famoso STJD, segue indefinido. O nome do atacante do Flamengo não apareceu na pauta da nova sessão do Pleno do Tribunal, que julgou 10 processos nessa última sexta-feira. A informação foi divulgada pelo setorista Renan Moura, que cobre o dia a dia do Flamengo. Com o adiamento, o camisa 27 do Cheirinho Carioca permanece apto para atuar normalmente pelo Flamengo, amparado aí por um efeito suspensivo concedido no dia 13 de setembro. A medida permite que o Bruno Henrique entre em campo até que o recurso apresentado pela defesa seja julgado pelo pleno do STJD. Puta, cara, é brincadeira, cara. Ó, o Bruno Henrique havia sido punido inicialmente pela primeira comissão disciplinar em 4 de setembro com 12 jogos de suspensão e multa de R$60 mil. Mas parece que não aconteceu nada, porque ele segue jogando pelo Flamengo. Para quem vive em Marte e não sabe o que aconteceu com o jogador,
Ó, o Bruno Henrique ele foi condenado no artigo 243-A, atuar de forma contrária à ética desportiva com o fim de influenciar o resultado de uma partida, além das 12 partidas de gancho e multa dos 60 mil, conforme eu já falei pra vocês. É esse caso lá do cartão amarelo, vocês lembram dessa história aí? Que ele forçou um cartão amarelo e uma galera aí tava ganhando dinheiro com isso aí pelas costas e tudo mais, né? De fato, um caso absurdo. O jogador segue atuando depois de tudo isso, em plena tranquilidade pelo Flamengo, jogando pelo Campeonato Brasileiro, e é desses caras que a gente tem que ouvir que o campeonato tá manchado, é desses caras que a gente tem que ouvir que tem esquema Palmeiras. De fato, é uma coisa revoltante. Deveria estar cumprindo a pena que foi colocada para ele. Mas aí o Flamengo foi lá, entrou com efeito suspensivo e agora o STJD nem julgou o efeito suspensivo dele nessa última sexta-feira e não tem data definida para julgar esse efeito suspensivo. Tá me parecendo que os caras vão empurrar com a barriga e vão julgar esse efeito suspensivo só quando acabar o Campeonato Brasileiro e quando acabar aí a Copa Libertadores da América. Você quer apostar comigo? E aí a gente tem que ouvir de flamenguista toda essa hipocrisia que a gente vê na semana toda, né? Você vê aí Pilhado, seu Mauro César, inventando até mentira, velho. Até mentira pra tentar desqualificar o Palmeiras. Os caras tão doído porque a gente assumiu a primeira colocação, inventando até fake news da história. Tá aí, foi amplamente divulgado pelas mídias alternativas do Palmeiras e também por outros influenciadores que não eram do Palmeiras, foram pegos aí no pulo do gato, o Pilhado e o seu Mauro César, né? Clubistas, eles são primeiramente clubistas. São mais clubistas do que profissionais no papel que eles exercem no jornalismo esportivo brasileiro. É literalmente uma vergonha, para não falar outra coisa. Eu jogo a pergunta para vocês acham que tudo isso é o quê? Mau caratismo ou medo do Palmeiras ser campeão brasileiro? Quero saber muito a opinião de vocês. Pode ser que também que seja as duas coisas. Põe aqui embaixo, Palestina, a opinião de vocês. E tá aqui, ó. Segue em plenos pulmões jogando pelo Flamengo e até sendo decisivo, porque é um excelente jogador, ajudando muito aí o Flamengo na temporada, tá bom? Mas segue condenado, mas tá tudo certo. Segue a vida, é o suco de Brasil aí pra vocês. E depois de falar tudo isso sobre o caso Bruno Henrique, né? Putz, cara, a mídia, boa parte da mídia, né? Não são todos, mas uns caras sendo mau caráter, inventando aí mentira também pra desqualificar o Palmeiras. E segue a choradeira dos flamenguistas, segue a choradeira dos São Paulinos. Eu achei muito oportuno a fala da Luana Maluf, que eu vou colocar para vocês aqui agora. Ela falou, créditos aí ao GE.TV, nessa postagem está lá na rede vizinha, e eu faço questão que vocês escutem o que ela tem a dizer ainda a respeito do Choque Rei. Vamos ver o que ela tem a dizer aqui sobre esse jogo e sobre essa choradeira que tomou de conta a semana toda aí do São Paulino e dos flamenguistas. Vai fazer uma semana que só se fala do lance do pênalti no Choque Rei, que todo mundo já concordou que foi, e sim, do mais uma vez e mais uma rodada, péssimo desempenho, despreparo da arbitragem brasileira, limitadíssima arbitragem brasileira. Mas vamos lá. Ontem aconteceu o lance de anulação do gol do Fluminense no lance do Canóbio, que não teve falta no início da jogada. Mas a gente não vai falar sobre isso. Prestem atenção no que ela está falando, expondo novamente a hipocrisia desses caras. Outros times estão sendo lesados pela arbitragem e ó, São Paulo, ó, fecha a boca, Flamengo fecha a boca, tá? É porque o Palmeiras tá na primeira colocação, por isso que tá toda essa putaria aí nos bastidores. Escuta aí. Hoje, porque saíram os áudios do VAR do domingo e este vai ser o foco. Mas vamos dar um geral? O Grêmio vem sendo prejudicado há algumas rodadas. O Grêmio que briga e se dedica este ano a sobreviver a um péssimo planejamento. O Corinthians foi prejudicado. O Vasco, que essa entrada aqui do Rezende no Coutinho podia ter quebrado a perna do jogador e o juiz não deu absolutamente nada. O próprio Palmeiras, enfim, todos os times têm algum erro de arbitragem muito grave para apontar. Só que o que a gente faz com isso? Nada, porque os clubes não se unem e não querem reclamar publicamente quando o seu time não é o escolhido na roleta russa da falta de critério e despreparo. Essa gritaria ela só acontece quando é uma questão individual. O lance do Scarpa em cima do Neymar é muito, mas muito parecido com o que aconteceu no Tapia. E ninguém falava sobre investigação. Aí, vocês viram, o lance passou aí embaixo para vocês. Para quem não lembra, a entrada criminosa do Scarpa no Neymar. E não falaram nada, velho.
Não falaram nada. Aliás, entrada criminosa não, eu acho que foi sem intenção do Scarpa também. Não sei, eu não lembro o que aconteceu no lance direito, mas o fato é que ele acaba acertando o Neymar dentro da área. E o árbitro não deu absolutamente nada. E ninguém fez o alarde que estão fazendo a respeito do último lance polêmico no Choque Rei. Porque a narrativa ela é moldada como interessa. E eu, particularmente, acho um desserviço vender a narrativa de complô, de venda de campeonato, de investigação, porque isso simplesmente isenta a responsabilidade, a ruindade e o despreparo de quem tem decisão direta no campo dos jogos. E honestamente, usar isso para definir um clube que hoje tem números incontestáveis, uma capacidade técnica e mental admirável e que mantém um alto nível de competitividade com a mesma comissão técnica há muitos anos, é tirar quem assiste futebol de otário. E mais do que isso, diminuir um trabalho muito bem feito que deveria ser exemplo também para outros clubes que querem competir por títulos, tornando o futebol brasileiro cada vez mais competitivo. E o fundo do poço é tanto que tem matéria em diversos veículos com ranking dos piores erros e até enquete de qual foi pior. Olha o nível que a gente chegou. A gente tá falando do produto mais importante do futebol brasileiro. Mas aí é mais fácil culpar um único time, e agora também, com todos os áudios divulgados, as nossas discussões e análises vão parar de ser sobre o jogo e vão se tornar apenas sobre a arbitragem, porque ninguém ataca o real problema da situação. Sabe o que é isso? Os caras estão tudo, com dor de cotovelo em relação à boa administração do Palmeiras. O Palmeiras briga nas pontas de todos os campeonatos ano a ano e os caras não aguentam mais, né? Já pensou a cara de bunda desses caras se o Palmeiras for campeão brasileiro de novo? E é uma questão de honra, hein? Por causa dessa palhaçada, desculpa da palavra de baixo calão aqui, dessa putaria que esse pessoal fez essa semana aí, tanto de flamenguista quanto de São Paulino, por causa daquele caso polêmico. Então, olha, virou uma questão de honra, hein? Eu espero que você, Abel Ferreira, e o elenco do Palmeiras estejam assistindo tudo isso que eles estão fazendo e tentando jogar essa pecha de ruindade em cima do Palmeiras, que tem complô a favor do Verdão. Eu espero que vocês estejam assistindo para vocês entrar dentro de campo como se fosse guerra de fato. Vocês entrar dentro de campo, guerra assim, no bom sentido, né? Jogar com garra, jogar com alma, jogar com coração, para vencer. É uma questão de honra levar essa taça do Campeonato Brasileiro esse ano por causa dessa palhaçada que esse pessoal vem falando. E cara, falar o quê? Eu não tenho nada a tirar e nem pôr na fala da Luana Maluf. E ela que sim, né? Os caras vão chamar ela de clubista também, porque ela, se não me falha a memória, ela também é palmeirense. Só que, gente, a gente não pode excluir o fato, tá? Uma coisa é opinião, outra coisa é fato. A Luana, sendo ela aqui palmeirense, flamenguista, São Paulina, eu acredito que ela é palmeirense, mas independente de qual time ela torce, não exime, não exclui os fatos que ela fala aqui. Aqui passa um lance, eu vou deixar mascarado aí, porque são lances de direito autoral, pode dar problema no canal, tá? Mas ela fala aqui escancaradamente dos erros de arbitragem que acontecem no Campeonato Brasileiro contra todos os times, cara. E agora só contra o Palmeiras tá essa palhaçada da semana. Eu confesso pra vocês que eu nunca me senti tão desgastado conforme essa palhaçada que esses caras estão fazendo. Já é até mau caratismo de certos jornalistas por aí. Enfim, palmas aqui pra mim, pra Luana Maluf. Sinceramente, uma opinião sincera sobre tudo que tá acontecendo. Quero saber muito a opinião de vocês. Usa aqui o espaço para comentários, tá bom, Palestrino? Quero saber muito o que vocês acham. Quero saber se você tem trica chorando próximo a você. Quero saber se você tem flamenguista aí chorando perto de você a respeito do que aconteceu no último Choque Rei. Fato é, Palmeiras é líder e pode, assumir 3 pontos na frente do Flamengo caso vença esse jogo contra o Juventude nessa noite de sábado. E pra gente fechar o vídeo de hoje, Palestrino, vamos falar desse nome aí que foi soltado primeiramente pelo Facincani. Lembrando da fala do Facincani, tá, gente? Ele falou que as conversas entre Palmeiras e staff do Gerson são embrionárias. Palavras do Facincani. E o que ele quis dizer com isso? São conversas puramente iniciais para entender como que está a situação do jogador lá no Zenit, tá? E agora eu trago para vocês também aqui o que o André Hernan, com a apuração dele, traz pra gente saber de importante sobre toda essa história. Com o mercado de transferências próximos a abrir novamente, próximo, né? Estamos em outubro, vai abrir lá no finalzinho de dezembro, na verdade no começo de janeiro, mas você sabe que quando começa a chegar o final da temporada aqui no Brasil, as especulações elas ficam a todo vapor. As especulações sobre Gerson, sobre uma possível
negociação entre Palmeiras e o jogador, o meio-campista hoje do Zenit, movimentaram os bastidores nos últimos dias aí, deu uma agitada na torcida do Palmeiras. No entanto, Palestrino, é importante a gente dizer que, segundo o jornalista aí André Hernan, o Palmeiras nega qualquer tratativa em andamento e explica o motivo pelo qual, neste momento, não há interesse em abrir conversas pelo Gerson. Isso segundo a apuração do André Hernan. De acordo aí com o jornalista, fontes internas do Palmeiras garantiram que não existe nenhuma negociação ativa com o jogador. Uma das fontes do clube foi direta pro Hernan. Olha só, aspas aqui. Não precisa nem falar da qualidade do Gerson, disse aí a fonte conversando com o Hernan, reconhecendo o talento do meia, mas deixando claro que o investimento não se encaixa no perfil financeiro e estratégico atual do Verdão. Quem assistiu o vídeo nosso que a gente falou do Gerson, acho que uns 2 vídeos atrás, eu falei para vocês que era difícil o Palmeiras entrar com algum tipo de negociação ofertando uma bala para trazer esse jogador, porque ele já tem uma idade mais avançada, bem diferente do Vitor Roque, que também foi alvo da apuração do André Hernan, que ele disse o seguinte, questionado aí sobre uma possível investida na próxima janela de transferências, o jornalista ouviu de outro dirigente do Palmeiras que ele não esclareceu quem era, mas é fonte do André Hernan. Aspas aqui, é um jogador de 25 milhões de euros e 29 anos. O Palmeiras pagou 25 milhões de euros num jogador de 19, 10 anos mais novo com a projeção. No caso, ele tá falando do Vitor Roque, né? Fecho aspas aí para essa fonte do Hernan. O raciocínio mostra, Palestrino, a política de contratações do Palmeiras. Tem priorizado jogadores jovens com potencial de revenda, que não é o caso do Gerson, mas foi o caso do Vitor Roque no começo desse ano, que custou o valor semelhante, mas em um investimento considerado de longo prazo. Por isso que o Palmeiras pagou 25 milhões no Vitor Roque, acreditando que vai lucrar sobre esse valor e deve lucrar, porque o Vitor Roque está jogando muita bola pelo Palmeiras. Já o Gerson, se o Palmeiras paga esse valor, talvez a gente não tenha retorno financeiro. A gente vai ganhar retorno técnico dentro de campo, o que para mim também é justificável você fazer um investimento como esse. Porque, sinceramente, cara, eu não tenho palavras. O Gerson aqui, ninguém discorda que é um puta de um jogador. Jogou pra caramba do Flamengo. Eu não sei o que o Gerson foi fazer lá no Zenit da Rússia. Não sei o que ele foi fazer lá. Não sei se foi por dinheiro, não sei se foi pressão da família, porque o pai dele é o empresário dele. Mas fato é que ele tá no Zenit, custa uma bala, né? O Palmeiras pode até tentar uma futura negociação com ele, tá? Envolvendo aí também o Eric Belé. Eu acho que é o Eric Belé que tá na mira também do Zenit. O Zenit deu uma especulada nesse jogador. Não sei se foi o Eric Belé, agora fiquei na dúvida. Tem um jogador aí da base do Palmeiras que o Zenit ficou de olho. Não sei se ele pode ser usado como moeda de troca no Palmeiras. Fato é que a negociação com o Gerson, o Facincani disse que tem conversas iniciais com o staff dele, mas são embrionárias, na palavra do Facincani, e na apuração do André Hernan, a fonte disse para ele de que esses valores não são aí valores que o Palmeiras tem em sua política de pagar por jogadores com a idade do Gerson. Quero saber muita opinião de vocês. Se vale o investimento de 25 milhões de euros, eu acho que o Palmeiras não vai fazer esse movimento. Só se a oportunidade for muito boa para o Palmeiras, né? Se pintar um negócio com o Zenit aí que é altamente vantajoso para o Palmeiras, aí o Palmeiras acredita que vai repatriar o Gerson aqui para o futebol brasileiro. Mas para pagar 25 milhões de euros, 25 a 30 milhões de euros, que é o que o Zenit da Rússia mais ou menos quer pelo Gerson, eu acredito que não vai acontecer. Mas, como o mundo da bola ele não gira, ele capota, né? É difícil a gente cravar qualquer coisa. Porém, eu acho muito difícil, simplesmente pela fala também aí da apuração do André Hernan. Ainda mais que o Palmeiras também tá de olho no Gabriel Jesus para ver se pinta alguma oportunidade boa para quem sabe, trazer o jogador para jogar no Palestra ano que vem. Vamos aguardar, as especulações estão a todo vapor no Palmeiras e é claro que você vai acompanhar tudo aqui, ó, em primeira mão no canal Notícias Meu Verdão. Por isso que é muito importante você ficar com o sininho aí ativado, inscrito no canal e sempre deixando um like, porque aí o YouTube entende que você gosta do conteúdo e toda vez que eu posto um vídeo novo, você fica aí recebendo em primeira mão, tá bom? Posta aí os comentários de vocês, quero saber o que vocês acham do Gerson. Acho que é um puta de um jogador, tá? O Palmeiras, já falei no vídeo passado, o Palmeiras viraria uma seleção
se o Gerson vestisse a camisa do Palmeiras. E aí, lógico, somando com o elenco que a gente já tem. E dessa forma eu vou terminando por aqui mais essa edição de sabadão do seu canal Notícias Meu Verdão. Sempre agradecendo toda a audiência que vocês trazem para este canal e pedindo sempre para que você verifique a sua inscrição. E você que caiu de paraquedas, se você gostou do conteúdo, se inscreve aí, palestrino. Deixa o seu like também, que é muito importante. E o botãozinho do hypar tá aí para toda a galera que assiste a gente pelo celular. Esse botãozinho faz uma diferença na nossa vida aqui no YouTube que vocês não têm ideia. E é completamente de graça para vocês apertarem aí. É claro que se quiser mandar uma graninha para nós, eu também não vou reclamar, beleza? Obrigado demais de coração a todos vocês. Desejo que o Papai do Céu dê um excelente sábado abençoado a todos, com vitória do Verdão no final desse sábado. E aí a gente volta no próximo vídeo com mais informações do Palmeiras. Avante palestra!